Mas quando você mergulha profundamente nesse meio termo, que é um paradoxo, e aprende que é possível reconhecer a própria força, sem arrogância, por exemplo, porque você se mantém aprendiz, e é possível se manter aprendiz sem minimizar a força que você tem, né? É aí que as coisas começam a se desenvolver e se desenrolar. Mas, ao mesmo tempo, é um convite para você estar executando isso em cada momento. Perceba que você não pode projetar futuramente ter essa condição, porque isso é um desvendar que ocorre no momento. Quando você se coloca diante do momento como alguém que está se colocando e alguém que está recebendo, né? É o mesmo paradoxo que o mantra Karata Puraka oferece. É o ser e fazer sendo a mesma coisa. É um paradoxo, porque como que o fazer é a mesma coisa que o ser? E isso só é possível no instante. Então, viver nesse corpo só é possível no momento, né? Você não está vivendo no passado nesse corpo e nem está no futuro. O único lugar onde você está vivendo neste corpo, nessa condição material encarnada, é em cada instante. Então, adquirir a maestria do corpo físico, né, dessa instância dos cinco, da possibilidade de expressão, mas, né, a gente tem uma boca só e dois ouvidos, a expressão está muito mais conectada com o que a gente ouve do que o que a gente fala, né? Então, a maestria disso é viver cada momento diante do paradoxo de ser divino e ser humano. É você ser e não ser ao mesmo tempo. Você é um professor e não é. Você é um aluno e não é. Então, você é divino e é humano, né? Você é o centro, né? Então, isso gera um paradoxo muito, muito interessante de se observar. Tem um templo na Índia que se chama-se Templo Dourado. E o Templo Dourado ele tem 4 portas. Para quem já foi, já viu. A explicação mais comum para essas 4 portas é para que é um processo ideológico de que aquela possibilidade ali está aberta para os 4 cantos do mundo, né? Está aberto para todos os lados, qualquer um é bem-vindo e pode entrar. Mas se a gente for olhar com mais cuidado, vai perceber que são 4 portas, 4 possibilidades de entrada para um quinto lugar, o centro. E o 5 é o centro, não é? São 4 possibilidades para adentrar ao centro. E a quinta possibilidade é a transcendência da dualidade, digamos assim, que se apresenta no 4, porque o 4 são 2, 2, não é? É uma dupla dualidade no 4. A transcendência dessa dualidade é que representa essa quinta possibilidade, esse lugar onde você pode entrar, que você repousa sobre o paradoxo de ser e fazer, Karata Puraka, né? E se a gente refletisse mais um pouco, a gente veria que, por exemplo, o nosso corpo físico, ele é dividido em 2 dualidades. Não sei se vocês já repararam nisso. Você tem esquerda e direita, certo? Polaridades. Então você é dividido em polaridade negativa e polaridade positiva. Mas você também é dividido em baixo e cima, né? Denso e sutil. São 2 polaridades, são 2 divisões que podem ter correlações, mas são diferentes, né? Então, o corpo físico está submetido a um quadrante aqui, com uma dupla dualidade. Quando a gente transcende essa dupla dualidade, é que a gente mergulha profundamente na expressão do ser, aonde a ação pelo veículo é a expressão do mais sutil. Então a gente transcende a ideia do próprio corpo de apresentar para a gente uma encruzilhada, né? São 4, é um quadrante aqui com 2 possibilidades para os lados e 2 para cima e para baixo. E aí eu falei na aula passada do Guru Arjan, né, o mestre que foi torturado, e aí eu me lembrei de um outro mestre que foi torturado e que vocês também conhecem muito bem. E que foi pregado numa cruz, né? Jesus foi
crucificado no 4 para transcender a ideia do corpo e da dor e mergulhar profundamente nessa quinta possibilidade, que é uma expressão própria do divino. E se você for pensar, Jesus teve 5 ferimentos, né? Um em cada pé, um em cada mão e a coroa na cabeça. 5. A transcendência da dor pelo sacrifício, mas que não é um sacrifício para o corpo, e é muito interessante até como a gente entende sacrifício na nossa sociedade, porque sacrifício para a gente é sofrer, né? E para o corpo é sofrer, para um corpo que ainda não é uma expressão divina, que não é um paradoxo, né? Que já escolheu um lado, que escolheu se identificar com a matéria. Para um corpo que escolheu se identificar para a matéria, ele escolheu um lado, então ele escolheu a parte da dor e não a parte da expressão divina. Né? E você aprende através da dor que há um paradoxo aí, e a dor não altera a identidade. E sim abre um portal para o sacro ofício, ou seja, para uma ação sagrada, uma expressão ativa do divino. Karata Purik. Então, quando a gente transcende essa ideia da dupla dualidade que a matéria apresenta, você mergulha profundamente numa quinta possibilidade, ou seja, você entra pelas 4 portas do templo, do seu próprio templo, e mergulha num quinto lugar aí, onde é possível expressar na matéria a própria identidade do divino.